Vamos começar então mais um seminário. Dessa vez trouxemos um tema mais político, talvez para combinar com o movimento paredista que acabamos de assistir aqui no nosso ambiente de trabalho, né? Mas é um tema bastante importante que, de certa maneira, vocês vão perceber, já foi trazido no último EPIEC, com a presença do colega Antônio Carlos Amorim, que falou um pouco sobre a CAPES, e onde ele está numa diretoria lá a antiga diretoria de ensino à distância, que eu já não me lembro mais, que aqui, inclusive, está denominada como diretoria de ensino à distância nesse documento, que é bastante novo, é um documento de 2025 que eu vou trabalhar. Bom, mas não quero entrar ainda nisso. Inicialmente, essa mesa estava pensada junto com um colega da UFABC, o professor Alessandro Medeiros, é isso? Medeiros, né, o sobrenome? E que, infelizmente, por conta da greve, a gente desmarcou, e lá eles têm eles não têm semestre como nós temos, né? Eles têm quadrimestres. Então entrou o quadrimestre novo deles e o horário dele ficou comprometido. Portanto, só eu e o Cristiano que vamos desenvolver esse tema. Bom, basicamente a ideia aqui é trazer uns apontamentos sobre o Plano Nacional de Pós-Graduação que saiu o ano passado, 2025 a 2029, né? E o Cristiano, em seguida, vai trazer uma discussão, né, sobre a história da área, e aí ele vai poder especificar um pouco mais, né? Então, trata-se, portanto, de ampliar o debate para falar de uma agência de fomento, e não só de fomento, acho que isso vai ficar claro agora, mas é uma agência que tem um papel estruturante no Sistema Nacional de Pós-Graduação. E aí a gente vai aprofundar na área 46, que é uma das áreas hoje que nós podemos dizer que lida com a educação, evidentemente, assim como a área da educação, que eu não lembro o nome, o número, perdão, mas a área é de educação, e que culminou há algum tempo, poucos anos, eu acho, né, 2 ou 3 anos, a gente vai ver aqui, acho que no documento tem a data, já não me lembro bem, com a criação da área 50. 50. 50. No documento é 50 que está escrito. 51 acho que é uma outra área ainda, que já, né, já foi criada, mas a área 50 é a área do PROEB. Então, essa área 50, como vocês vão ver, é uma área que lida com a educação básica e, portanto, com a educação, né? Isso tem muito a ver com o que a gente faz, por conta de trabalharmos com, né, questões da educação formal e não formal, mas nos níveis iniciais, digamos assim. A maior parte, né, do programa trabalha com o ensino de ciências na educação básica, né? Evidentemente que quem trabalha com formação de professor vai trabalhar no ensino superior, mas há uma articulação direta, né, como o documento procura mostrar. Bom, mas é isso, a polêmica está em como que vão se reestruturando as áreas, como é que elas vão aparecendo ao longo dos anos, né? E eu acho que é importante também falar um pouco sobre o que é o Sistema Nacional de Pós-Graduação, apesar dele estar de passagem aqui nessa minha apresentação, né? Então eu peguei o documento que tem, e eu já vou navegar e vai ser eu pretendo que seja uma apresentação. Opa, é, eita, agora, eu acho que eu tenho que clicar, precisa dar um clique, alguém já tinha falado isso na outra, aí, agora eu aprendi mesmo. Então é esse documento aqui, ele está em formato digital, passou por 4 versões, pelo menos, eu peguei a quarta versão, não sei se já saiu uma outra, mas eu acho que é só 4 mesmo. Está no site da CAP, vocês podem colocar lá, né? Hoje em dia, bota lá, Plano Nacional de Pós-Graduação, taraná, essa data 2025 a 2029, vocês vão cair no documento PDF, com cerca de, então, 394 páginas, eu pus aqui a ficha catalográfica, né? Para dizer, então, qual é o tema? É política educacional, formação avançada, avaliação acadêmica e sistema científico, tá? É, e trata-se do sexto. Ele não está aqui, né? Só está como plano. A gente vai ver o número dele já já. Acho que é sexto ou sétimo. 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 Então, é um documento para o planejamento estratégico do sistema. O Sistema Nacional de Pós-Graduação,
Fico devendo para vocês, mas é uma coisa muito mais ampla, que envolve não só a CAPES, evidentemente, mas envolve nós. Nós fazemos parte desse sistema, né, como uma unidade dele, mas que, bom, se a gente for pensar no sistema e ele com seus laços, a gente vai ver até no final da apresentação, ele entra na graduação, né? Existe uma intenção do Sistema Nacional de Pós-Graduação se articular com o sistema com a graduação e, em particular, o que eu vou mostrar aqui é o interesse que a CAPES tem na articulação com a educação básica, né? Curiosamente também a gente vê que é o estrito sensu, a pós-graduação em estrito sensu. Então a gente deixa de lado o aperfeiçoamento e especialização, né, como modalidades de sistema de cursos de pós-graduação. Então, esse é o sétimo PNPG. Eles foram iniciados em 1975, 6, né, foram quinquenais, 1 decenal e 3 lapsos temporais. Observe os lapsos temporais. Até me desculpe aqui, bom, acho que aqui não ficou tão ruim, mas no começo dos anos 80, praticamente toda a transição, a chamada transição para a nova república, né, um lapso temporal aqui de 90 a 2004, lembre-se que há governos responsáveis, né, pela elaboração desse documento, né, e ele é retomado, e depois em 21 a 24 tem um outro lapso que é Covid, que coincide com outro governo, que não gostava muito de educação, né? Então, esses lapsos existem na minha interpretação, isso não está no documento, eu estou interpretando aqui, por conta de desorganização dos dirigentes, dos governantes, né, do momento, né? Eles estão todos na página da CAPES, organizadinhos, vocês chegam lá, onde está o sétimo, se você chegar na página com os 7 documentos, você vai ver os outros 6, né? Portanto, pode acessá-los, com uma característica que mais adiante eu vou mencionar. O que acontece com ele? Bom, além da CAPES, as CONFAPs, que é a Confederação das Fundações de Apoio à Pesquisa, dos 27 estados e, né, Distrito Federal, participaram da elaboração desse documento, além da Fundação Getúlio Vargas. Isso se deu durante o ano de 2023. Consulta pública, houve uma consulta pública, mais de 1.800 contribuições. Eles trabalharam com dados do Sistema Nacional de Pós-Graduação, que basicamente está na plataforma Sucupira. A maior parte das fontes que vocês vão ver referenciadas aqui é a plataforma Sucupira. E o documento ele foi elaborado em 2024, entre 2024 e 2025. Né? Aqui provavelmente foram reuniões de preparação do documento, né? Ele foi aprovado em maio pelo Conselho Superior da CAPES, está fazendo, então, fez mês passado 1 ano de aprovação desse documento. Como é que é essa estrutura, né, do documento? Eu quis inovar um pouco, até com o fundo, me desculpem, ficou meio escuro, né? Mas eu acho que dá para ter uma ideia aqui, ó, você tem uma apresentação como preâmbulo, você tem uma apresentação, uma introdução, o que é o contexto, né, do Plano Nacional da Educação, perdão, como o Plano Nacional de Pós-Graduação se encontra articulado ao Plano Nacional de Educação, que é uma das seções curtíssimas, né, de preâmbulo do documento, e um panorama do Sistema Nacional de Pós-Graduação, principalmente com dados. Eu trouxe pouquíssimos dados sobre isso aqui. 8 subseções, né, que são essas todas aqui, equidade, assimetria, avaliação e por aí vamos, e eu vou me concentrar nessa aqui, tá? Que é o que nos interessa mais, né? O documento é extenso, é um documento um pouco, digamos assim, duro, porque além de muitos dados, números, ele também tem um direcionamento que é de política pública, né? Então não é um texto que a gente está muito habituado a ler, né? E aí tem os anexos, né, com a compilação das recomendações. Basicamente, todo final de sessão dessas 8 sessões tem recomendações. Eu trouxe até as recomendações aqui da última sessão, que é da educação básica, né, e tem o parecer como anexo 2. Né? Então, é isso aí que a gente tem de estrutura naquelas 396 páginas. Tá? Então, aqui a gente tem uma ideia, e aqui fala, é o Sistema Nacional de Pós-Graduação, como é que avança em termos de distribuição de cursos, de programas de pós-graduação, porque é melhor falar de programas de pós-graduação do que cursos, né?
desde 1970 até o momento em que eles fecharam o relatório. Essas rachuras, elas tentam identificar municípios, tá certo? Então, são municípios que estão ali. Então, você começa com 1970, você tem 167 programas de pós-graduação em 23 municípios, e você vai tendo, né, crescendo em quantidade os programas, e também, razoavelmente, em quantidade os municípios, né? Se a gente estabelecer uma relação de... Eu não fiz essa relação de proporcionalidade, mas eu acho que aumenta proporcionalmente muito mais os programas do que os municípios, né? A gente tem cerca de 5.500 municípios no país. Nós temos quase 4.500 programas de pós-graduação, né? E 319 municípios. É óbvio que municípios dessa, né, quer dizer, aqui deve ter contiguidade de município na região, né, no estado do Pará, né, mas são municípios de uma área enorme, né, e nós vamos ter toda a questão, como é que a gente vai lidar com essa formação, e a gente vai ver as soluções que a CAPES propõe um pouco mais adiante. Então é isso, um pouco para chamar a atenção, né. E aí, a maior parte, né, não tem aspas em algumas das falas que eu vou colocar, mas a maior parte é do documento, né? Então, o que que eles destacam? Não existe uma agenda, né, estratégica nacional de ciência e tecnologia, que há terrenos movediços de desconhecidos, e esse grupo se apoia em atos heróicos. Eu acho que assim, não vou fazer análise do discurso, né, mas eu acho que eu vou pegar aqui algumas passagens para indicar, né, pontos que me chamam a atenção, né? Bom, primeiro, agenda estratégica nacional, né? É uma reclamação que existe no ambiente acadêmico e, bom, de quem é a responsabilidade sobre isso, né? Eu acho que tanto nossa, né, como também dos governantes que estão aí, né? Mas o fato é que não existe, né? E a gente sabe disso. O que são esses terrenos movediços desconhecidos fica muito sem se resolver, né? Mas o que se resolve com atos heróicos. Eu acho isso, né, uma coisa um tanto quanto fora, né, do escopo de como trabalhamos, né? Não se trata de heróis, né? Tem herói aqui, né? E atendendo, então, ao crescimento espontâneo dos programas e ações, tal como aí chegamos no PROEB. E nós vamos ver, o PROEB ocupa um papel espontâneo, um papel de destaque no documento como um todo, principalmente no capítulo, ou diria mais no capítulo, sobre educação básica, né? E que cujo resultado principal tem sido desenvolvimento profissional de professores de escolas públicas e privadas. E privadas, observe, se nós ouvimos direito o nosso colega lá, no MPEC, o PROEB é para a escola pública, né? Então, vamos lá. Aí entra o escuro de novo. Aí eu vou muito rapidamente falar o que são né, o que trouxe os primeiros, os outros 6 planos nacionais de pós-graduação. Esse de 75 a 79 constata que o crescimento deveria ser objeto de planejamento estatal integrado à política de desenvolvimento social e econômico. Aquela questão do planejamento, né, que eles reclamam na tela anterior, já está propugnado no primeiro documento. De 85 aqui, deixa eu vir para esse lado, né? Os desafios estão na abertura de cursos e áreas saturadas, né? E uma expansão que excede a disponibilidade de recursos humanos e financeiros e prejudica pela dispersão e consolidação dos centros de qualidade. Eles já reclamavam na época que havia expansão, mas sem recurso e com falta de prioridade, né? Se concentrando em uma área e outra, coisa que a gente vai voltar a ver. Aí o terceiro documento delimita 22 estratégias, diretrizes, aquelas coisas todas, né, que vão buscar a participação da comunidade científica nas políticas de pós-graduação, a dedicação integral dos estudantes através de bolsas e o estímulo à diversidade, evitando práticas uniformizadas entre regiões, instituições e áreas de conhecimento. Ou seja, não vamos fazer um sistema nacional de pós-graduação, mas ele tem que ser diversificado, né, tem que atender as regiões, né,
aos interesses, demandas regionais, né? E aqui me chama a atenção aqui, ó, a dedicação integral dos estudantes através de bolsa. Terceiro plano, na meados dos anos 80, já no, né, período de abertura política, né, já se falava então de dedicação integral dos estudantes para pós-graduação com bolsa. O quarto, olha que curioso, ele não chegou a ser lançado, o quarto plano, que foi em que época, né? Bom, isso, não tem... provavelmente foi naquela... Isso, 90 a 2005, que é essa época que fica descoberto, ó, né? 90 a 2004, não é? Ele não foi lançado, né? E circularam alguns documentos, né? Opa, mais um. E durante toda a década de 90, metade da década de 50, não houve, né, plano. E retornou só no quinto. Então, esse quarto não tem um documento formal, né? Só existem proposições aí que circularam informalmente. O quinto, que já é desse século, né, engendrado por, né, governos que se preocupam, em tese, com a educação, ela introduziu o princípio da indução estratégica na pós-graduação, que é para resolver o problema das assimetrias entre as regiões, entre outras. A palavra assimetria, ela aparece muito no documento, né? Vai buscar solidariedade entre os cursos, programas, busca impacto social e a cooperação internacional também está lá, né? No sexto documento, que antecede a esse, né, se fala muito de qualidade, vai se falar né, problematiza a expansão, vai se falar da qualidade, identifica-se endogenia no sistema. De novo, olha lá, pessoal, redução de assimetria, né, de novo no documento, aqui usando a palavra assimetria, porque nos outros não usava, mas falava em desigualdades regionais, né, que tem a ver com essas assimetrias, né. E a criação de uma agenda nacional, né, uma nova agenda de pesquisa vinculada à pós-graduação. Então, aqui já fica muito claro, né, que a pesquisa científica no país ela é muito dependente da pós-graduação, né? Acho que, pelo menos para mim, explicita, né, que essa agenda nacional de pesquisa e sua associação com a pós-graduação, né, quer dizer, você não faz pesquisa sem fortalecer o Sistema Nacional de Pós-Graduação. E essa é uma característica do nosso país em particular, né? E aperfeiçoamento da avaliação e sua expansão para outros segmentos do sistema de CIT. Se tem uma coisa que a CAPES, né, digamos assim, se coloca, né, numa posição de destaque, ou pelo menos, né, quer colocar numa posição de destaque, é exatamente ter um sistema de avaliação bastante antigo, eu diria, e digamos assim, segundo eles, né, aperfeiçoado, né? E aqui no sexto documento, uma das recomendações, ou uma das recomendações não, mas um dos pontos destacados, né, no documento, de trabalhado no documento, é apoio à educação básica. Então, beleza. E aí, bom, acho que vou baixar melhor, né? Vamos tentar baixar depois. Baixar vai tirar. Desafios. Não tem. Depois a gente vai precisar dele, né? Ah? Não. Então vamos lá. Esses são os, olha lá, os destaques. E novamente, é o primeiro, assimetrias regionais, combate às assimetrias regionais. Promover uma mobilidade internacional. E cada um desses aqui, eles basicamente representam cada um dos 8 capítulos que formam o documento. Então, nesse sentido, o documento ele até é bastante coeso, né, em termos de que, bom, o que é prioridade né, no sétimo PNPG vai passar por
Por exemplo, o que a gente vem vendo também nos processos de avaliação, a internacionalização dos cursos. E aí, o que nos interessa aqui, né, discutir como é que aparece no documento. Inovação e interação entre a pós-graduação e a educação básica. Pretende qualificar ainda mais a formação inicial e continuada dos profissionais envolvidos com esta importante etapa educacional. Opa, por que não foi agora? Ficar de volta aqui? É. Bom, aí tem uma coisa que eu queria destacar, que está destacado, eu trouxe, né, destacado, mas que está no documento, que é essa condição, eu que chamei de condição híbrida do pós-graduando, que está aqui mesmo, né? Os membros da comissão né, do Plano Nacional de Pós-Graduação apoiam as iniciativas de conceder um conjunto de direitos básicos aos pós-graduandos, que inclua direitos trabalhistas e previdenciários, demanda histórica da Associação Nacional de Pós-Graduandos, reconhecendo a condição híbrida entre estudante e trabalhador. Bom, não por acaso, no começo desse ano, se eu não estou enganado, no final do ano passado, foi depois da aprovação do documento, a Câmara dos Deputados e logo em seguida o Senado aprovaram, não é, a contribuição previdenciária para os pós-graduandos, que eu acho que é uma conquista importante, né, histórica enfim, e está ali né, como uma espécie de pressão, né, que a comissão fez para chegarmos a essa conquista, né? Ah, e aí, outros destaques que eu trouxe para, né, contrapor com essa, né, que eu chamei de condição quase alienada do orientador. Né? Os orientadores dos programas de pós-graduação deverão se aperfeiçoar na compreensão dos grandes temas nacionais, de modo a atingir o contorno social tão demandado pela sociedade. Quer dizer, se eles não têm compreensão dos temas nacionais, eu estou entendendo que eles estão quase alienados, né, desses grandes temas nacionais, mas isso é uma provocação que eu faço aqui. E aí, outro ponto que me chama a atenção também é empreender além do ambiente acadêmico, a necessidade de formar mestres e doutores mais alinhados com as necessidades atuais, capacitando-os na busca de empregos e outros modos empreendedores, além dos ambientes acadêmicos. Que eu não vejo tão problemático, mas modelos de empreendedorismo é que me deixa um pouco incomodado. Quando eu já era bastante mais jovem, estava na pós-graduação, um dos professores que passou pela FAPESP, foi diretor científico e tal, ele tinha uma cantilena que dizia o seguinte, o sistema de pós-graduação, na verdade, ele só se retroalimenta, ele só forma, né, profissionais que vão depois atuar no próprio sistema de pós-graduação. Ele não forma profissionais que saem e vão atuar em outro sistema. Bom, por exemplo, como se pretende, talvez, né, com os PROEBs da vida, com o que vem se anunciando, né, com programas como esse articulados, né, à educação básica. Mas eu não acho nenhum problema, o país precisa né, de pessoas trabalhando na iniciativa, com o trabalho produtivo, né, no trabalho chamado produtivo, né, das empresas. Né? Vejam, sei lá, o INPE, né? A importância que o INPE tem os seus programas de pós-graduação, mas ele também pode ser, digamos, a Embraer, né? Para falar de uma empresa, né, que pode também lucrar com o sistema. E aqui, para colocar alguns números para vocês, né, aqueles dos 167 de 1970 até 4.600 e um pouco, né, 59, em 2023, estão aqui nessa década de 13 a 23. Então, a expansão ela é dessa ordem. O que eu gostaria de trazer aqui, talvez até depois o Cristiano, né, destacar, né, é que já existia, em meados dos anos 10, né, uma quantidade bastante significativa de programas de mestrado profissional. Quase 500 programas de mestrado profissional, e que vão chegar na carga de 800. Né? E é isso. Não precisa ficar muito nessa tabela, só para a gente ver como que esses números vão caminhando juntos. Onde é que estão, né?
Quando a gente fala federal, estadual, a gente está falando de um conjunto de 81%, né? Que é a parcela, e a gente pode pegar um pouquinho também desse municipal, que é a parcela pública barra gratuita. Né? Muitas das autarquias municipais não são totalmente gratuitas, né? Se paga para fazer. Mas como são poucas também, né? É da ordem lá de 1%, né? É muito pouco, né? Mas observem, 80% do sistema é um sistema que se consolida na universidade pública e gratuita. Né? Um outro ponto, que é número de programas de pós-graduação distintos e a ampliação da oferta em instituições que participam de forma associativa. Destaque para os associativos. Então, aqui a gente tem o número de programas de pós-graduação e, entre parênteses, a forma associativa. Só para a gente ter uma ideia, o que é forma associativa? São alguns exemplos. O principal exemplo é o PROEB. 40% dos programas em forma associativa são os PROEBs. Né? Bom, por exemplo, a REUNEM, a Rede Norte de Ensino de Ciências e Matemática, é um programa associativo de várias universidades do norte do país, né, que tem um único programa de pós-graduação, com mestrado e doutorado. Portanto, e aí os detalhes assim, burocráticos, eu não sei quem que certifica, tá? Imagino que cada universidade certifique, né? Isso, que estão no PROEP. Esses são os 40% PROEP, né? Então, programas associativos, quase metade dos programas associativos são desses programas de educação básica. Né? Aqui é a quantidade de docentes. Né? Uma curiosidade, são 86 mil pessoas com 111 mil vínculos. 111,5 mil vínculos. O que significa isso? O docente pode atuar em mais de um programa. Não necessariamente com duas remunerações. Depois eu fui me dar conta disso. Não. Pouco tempo, eu particularmente, há vários colegas do nosso programa que atuam na química, na biologia, na educação. Né? Então, eles estão em 2 programas. É por isso que se fala em mais 30 mil, não, 25 mil vínculos a mais, né? Significa que cerca de 25, não dá para se dizer, porque você pode estar em 3 programas também, né? É muito raro, não é recomendado estar em 3 programas, mas tem gente que está, né? Mas é isso, tá? Isso reforça de novo, né? Que a grande maioria, né, desses vínculos, aqui está por vínculo, tá? É com servidores públicos. Né? E aí tem algo chamado de bolsa fixação agora, né? Que é um número bem, cerca de 0,5%, né? Muitos aposentados têm essas bolsas de fixação e também pós-doutores, né? Que não têm ainda emprego fixo, né? E um número relativamente considerável, né? Cerca de 2% de aposentados estão no sistema. Não sei se é alto, baixo, mas tem 2% de aposentados no sistema. Né? Aqui a distribuição de docentes, né? Também, de novo, por vínculo, né? Um número, a gente não vai ver alguns estados, desculpe, está muito escuro, né? Mas isso é do próprio documento, né? São Paulo tem 23.500 docentes, é o maior. Sim, São Paulo é maior porque tem mais pessoas que moram em São Paulo, né? 22% da população está em São Paulo, etc. e tal, né? Então, se a gente olhar 22% da população está em São Paulo, 23 mil de 111 é menos de 22%, né? Então, proporcionalmente ao tamanho da população, estamos lá, né? É o que temos. Agora, você vai pegar lá Roraima, eu nem me lembro qual é a quantidade, mas provavelmente. O que está em mais claro significa que bom, não só é menor, mas que provavelmente a relação docentes de pós-graduação e população ela está abaixo de uma média aí, né? Ah, aqui a gente tem quantidade de estudantes, né, pós-graduandos com vínculo no curso. Então, nós temos 3 tipos aqui: matriculado, formado, né? Então, titulado e evadido, que evadiu, né?
Tem um crescimento. Esse crescimento de matriculados é da ordem, que eu fiz a conta, né, da ordem de 46%, o de formados é da ordem de 35%, e se a gente pegar o primeiro e o último valor aqui, a jubilamento está na ordem de 33%. Né, o aumento, tá, ao longo, desde 2013 a 2023. Se a gente for olhar esses números aqui, eles não são tão assustadores. Essa evasão, ela é menor que 12 em 300? 12 em 300 dá quanto? 4%? Não é um número alto, né? Se a gente comparar com graduação, né, evasão. Agora eu me lembrei no documento, tem um número lá que é 3,96% que eles falam de evasão. Então nós estamos falando de uma evasão, né, média ao longo dos anos aí de 4% dentro do sistema. Comparado com a graduação, é muito menos, né? E aqui a distribuição desses pós-graduandos dentro do território, né? São cerca de, isso é 2023 sempre, tá, gente? Aqui, ó, 428.500, mais ou menos. E temos São Paulo com quase 100 mil estudantes de pós-graduação. E por aí seguimos. Alguns números só para a gente vai entrar em considerando. Situação de gênero, isso é muito surpreendente. Tem toda uma série de gráficos, né, no documento que vão tratar da situação de gênero. E olha, as mulheres são maioria significativa no sistema hoje. Né? 10% a mais que os homens. Isso é na média, no total, né? E quando você vai ver abandono, elas têm uma taxa significativamente menor também comparada aos homens. A condição da mulher, pelo menos na pós-graduação, parece que está mais adequada, né? Bom, sim, agora eu vou falar da educação básica. Deixa eu ver se é isso mesmo. Essa é a parte minha da educação básica. Exatamente. Eu vou entrar no capítulo 8 do documento, que é detalhar um pouquinho para vocês sobre a educação básica. Então, tem esse decreto que autoriza a concessão de bolsa de estudo e pesquisa para quem é professor da educação básica, né? Quem teve aqui no colegiado e tal, lembra a polêmica que foi quando saiu isso, a gente não entendia direito, mas o fato é que a partir de meados dos anos 2000 é possível acumular bolsa e salário. Isso é, é algo destacado no documento, né? Criado nesse momento também, né, o Conselho Técnico Científico da Educação Básica, que depois ele some e reaparece, né? Criam-se duas diretorias, a de Educação Básica e aquela de Educação à Distância, que mudou de nome, que o Antônio Amorim está dirigente, né, diretor no momento, né? E se dá uma ênfase, né, nos planos nacionais de educação e o seu papel na articulação com os níveis de formação. Olha, sinceramente, do que eu li no documento, não vi muita ênfase, não. Eu acho que a maneira como eles trazem o PNE é muito de passagem, é um pouco assim. Olha, tem um documento acima da gente, que é o Plano Nacional de Educação. Né? Então vamos. E como a gente está falando de educação básica, a gente precisa tratar desse documento aqui no meio também. Mas deixa eu explicar de novo. E aí ele coloca 4 desafios, se eu não estou enganado, 4 ou 5 desafios. E a partir desses desafios ele vai fazendo uma análise, né? O documento faz uma análise e chega a partir desses chamados desafios, diagnóstico, né, e desafios. Então, o primeiro é que o cenário educacional é marcado por desigualdades e assimetrias. Olha a assimetria. Quanto à garantia do direito social à educação, acesso, permanência com qualidade. Então, aí ele vai ele dá uma desconversada assim, olha, apesar da gente entender a avaliação como algo mais amplo, etc e tal, as avaliações de sistemas não revelam tudo, ele vai trabalhar com dados de avaliação de sistema. Então, ele vai olhar lá o índice de custo do aluno, o IDEB, o SAEB, né? Aliás, isso aqui não é custo, não, é outra coisa, que eu até procurei qualidade, né? Enfim,
números, né, que são obtidos sistemas educacionais dos estados, porque quem, né, coordena a educação pública são os estados e municípios, né, principalmente os estados. Educação básica, né? Observa-se 80% das matrículas são públicas entre os dados, né? Isso a gente sabe da educação básica, né? Aí vem vindo aquele. Aí eu acho que é um pouco trololó, né? Que a gente tem que valorizar o professor, permanência, salários adequados, condições de trabalho, saúde, etc. e tal. Bom, estamos falando de documento oficial, então vamos também trazer os problemas que a gente tem. Não consegui tirar isso aqui. Segunda. A qualidade da educação básica, de novo, é desigual e assimétrica. E por aí vai, né? O documento tem uma ênfase no conceito de qualidade da educação, né? E diz o seguinte: é possível afirmar que a qualidade da educação é um conceito polissêmico e que no campo educacional se desenvolve a partir de perspectivas distintas. Mas vamos aos números, é o que o documento faz. Mas vamos aos números, que aí eles é que vão nos dizer alguma coisa sobre política pública. E olha, aqui realmente eu acho que a gente precisa dar o braço a torcer. Não vai, a gente não consegue falar, né, de população, né, enfim, ah, de projeto de país, se você não considerar que você tem milhares, milhões, né, de pessoas envolvidas num sistema como esse. Então você vai ter que falar de números também, né? Eu acho que a gente precisa aprender a dialogar com números. Agora, não são só medidas métricas, né, quantitativas que vão colocar as questões nos devidos lugares, né? É, Bom, é isso aí de novo, né? A educação é perpassada pelos limites e possibilidades da dinâmica econômica, social, cultural e política de uma dada sociedade. Ok, então nós somos uma sociedade, então nós temos então que considerar a economia, sociedade, cultura e política para desenvolvermos educação, né? E não só em conteúdo disciplinar, por exemplo, ou salário, ou condição do professor, etc. E tal. Nós temos uma série de outros fatores, né, que precisam ser considerados aí. É por isso que a disputa é grande, né? Existe uma disputa tensa em torno disso. Aí o desafio 3, a contribuição da pós-graduação para a qualificação da educação básica, ela avançou, mas a avaliação precisa ser avaliada e reforçada, né? Então ele vai dizer que eles fizeram levantamento nos 4. Isso é muito interessante. Levantamento eles fizeram em todos os programas, né? A partir de linhas de pesquisa. E eu vou mostrar uns dados para vocês verem. Eles pegaram as linhas de pesquisa de todos os programas e encontraram algumas por palavras-chave que estão aqui, todas elas, 14 palavras-chave, para falar assim, ó, essas 700 e aí vai aparecer o número, cerca de 750 linhas de pesquisa estão distribuídas no sistema conforme, dois pontos, aí vem os números. Aí o que eu chamo a atenção com o meu balãozinho, termos típicos da educação em ciências e matemáticas não aparecem na busca, os 14 termos. Educação quilombola aparece, educação indígena aparece, mas educação em ciências, educação em matemática, não, que são termos, poderia aparecer, né? Educação em ciências, não aparece, curiosamente. Aparece educação de jovens e adultos, enfim, vocês estão vendo aqui, né? Aí, curiosamente, ensino de ciências ou educação em ciências não está lá. E aí eles falam assim, total de linhas de pesquisa da educação básica acumulado ao longo de todo o tempo que eles têm, provavelmente disponível dentro da plataforma. Então você sai de 1 e chega em 754, o número que eu estava esquecendo ali, cerca de 750, né, no ano de 2023. Né? E aí ele vai dizer o seguinte, isso é textual, a criação e consolidação de mestrados profissionais em rede para a formação de professores, PROEB, contribuiu efetivamente para esse avanço. Avanço do quê? Do número de linhas de pesquisa. Calma que nós vamos chegar lá. Aí, eu acho que eu pus esse número, eu vou ver. Se eu não pus, mais na frente eu vou tentar me lembrar. Não é verdade o que está escrito ali. Não é verdade. Se nós estamos olhando linha de pesquisa, quantas linhas de pesquisa os PROEBs adicionaram? Essa é a pergunta. Né? Tá. Então, vamos lá. Essa aqui é a distribuição dos PPGs
com linhas das 754 linhas de pesquisa, né, por regiões e pelas grandes áreas temáticas da CAPES. Né? Curiosamente, as engenharias não têm linha de pesquisa. Aí a minha perguntinha para vocês, onde está o tal da ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática? STEAM, né? Não está na engenharia, então? Não tem nenhuma linha de pesquisa na área das engenharias? Interessante, né? Mas você vai ver, evidentemente, que o que prevalece nas humanas, né? Porque aqui está a área da educação e outras, né? Afins, e a multidisciplinar, onde está a área 46, e o PROEB, né? A área 50 e tal, né? Bom, talvez aqui uma questão interessante é ver como que as letras, né? Elas são o campo que aparece logo depois, né? Linguística, letras e artes, com maior quantidade de linha de pesquisa. Então, de fato, parece que as linhas de pesquisa estão concentradas, né, em áreas afins, que é as ciências humanas, lá, as humanas, e a multidisciplinar. Ah, desculpa, aqui não é com as 754, mas é com 399, que é um rearranjo que eles fazem, agrupando algumas linhas de pesquisa. Eles fazem isso, sem revelar como fizeram, né? E aqui essa distribuição, né, das linhas de pesquisa, aqui as 399, né, pelo território nacional, né, e aí a gente vai vendo, né, como é que isso está dentro do território. E esse dado é um dado que envolve as 754 linhas de pesquisa por área. Então, a área de ensino tem quase 200, 26%. A área de educação, 405, 54%. Parará, papá, dos sobrantes. É isso aqui. E eu não coloquei aqui, né, do PROEP. Mas isso é por campo disciplinar. Aqui. Acho que não, ainda não. Mas vamos lá. Aqui, as notas, só para a gente conhecer as notas, né? E a quantidade de linhas de pesquisa por tipo de curso, mestrado e doutorado, né? Mestrado profissional e doutorado profissional, né? Eu acredito que os PROEBs estejam aqui. E aqui também, tá? Mas depois eu vou colocar aqui. 1/3 dessas linhas de pesquisa são de mestrados profissionais, né? Se a gente somar esses dois aqui. E 20% dessas linhas de pesquisa, não está nessa tabela, está numa outra, elas estão em instituições de ensino superior privadas. Tá? Essa outra tabela é a distribuição das linhas de pesquisa por categoria temática, aquelas agrupadas, aquelas não as linhas, né, mas em grandes campos, né, da educação, formação de professores, gestão, educação e tecnologia, que tem um número bem baixo, e eles falam, chama atenção disso, que esse número é baixo, né? Didática, ensino-aprendizagem, diversidade, educação em áreas específicas, né? E aqui em cima, as áreas da CAPES, as 8 áreas, se não me engano, né? 8 ou 9 áreas da CAPES, e como é que elas aparecem, essas linhas, né? De novo, a concentração vai estar na área de humanas, que é onde está a educação, e na multidisciplinar, onde estão a área de ciência, ensino de ciências, a área 46, melhor, a área de ensino, né? E os PROEBs também, né? Mas eu não considero esse número, como diz o documento, tão baixo assim. Aliás, por que esse número foi colocado aqui? Será que esse é realmente um tema, né, importante da educação que, né, mereceria destaque, por exemplo, frente a esse aqui de formação de professores? Né? É interessante, né?
E aqui, cheguei. Está em vermelho, não poderia ter esquecido, né? Em vermelho ainda. Distribuição das linhas de pesquisa relacionadas à educação básica por categoria mestrado ou não do PROEB. Né? Então, o que é que você tem? De todas as linhas de pesquisa, 30 linhas de pesquisa estão no PROEB. Sabendo que você pode ter linha de pesquisa, né, em mais de um programa. Então, o PROEB contribui com 30 linhas de pesquisa dentro do campo. Para dizer que naquela outro slide, que eu tinha trazido, que são a grande contribuição para esse aumento das linhas de pesquisa é o PROEB, aí você vai ver, né, a filigrana do dado, não é. Né? São só 30 linhas de pesquisa. Evidentemente que isso é pouco. Para a quantidade de estudantes que tem o PROEB, que eu acho que a gente vai chegar lá ainda. Né? É um número enorme. O PROEB é um... Profimat formou mais de 7 mil mestres até hoje. Mestrado profissional. O quarto desafio, a docência da educação básica passa por um cenário de profissionalização, desprofissionalização, com baixa qualidade de formação, condições e tal. E mesmo após o piso nacional, os planos de carreira são pouco atrativos, né, etc. Grande parte da formação inicial ocorre em cursos de EAD, a maioria de qualidade questionável. Curioso, né? E os PROEBs? São como? Não é? E os profissionais muitas vezes atuam em áreas distintas de sua formação específica. Sim. Desafio 5. As ações de programas da CAPES são relevantes, mas devem consolidar para garantir a plena articulação, etc. e tal. Educação básica. Uma política fundamental. Promoção da pós-graduação profissional, que eles chamam de política fundamental. Portaria de 98, eu acho que o Cristiano vai tratar disso aí, né? A polêmica criação da área 46 atribuída à resistência da área da educação. Isso está lá no documento. A educação não quer mestrado profissional. Vamos criar uma área 46. Não sei se estou te antecipando, né, Cristiano? Mas está aqui no documento do ano passado, o que, não sei se é lenda, né? O Cristiano vai poder falar melhor aí. Em 2010, a CAPES abraçou a noção de um mestrado profissional que combinava ensino semipresencial e educação à distância. Eu só quero voltar aqui, um slide antes, viu? Não está muito longe do documento. Dizer que EAD tem qualidade questionável, e aí eles vão lá e abraçam o semiprofissional, presencial e à distância. Então, 2 pesos, 2 medidas, né? E o PROEB, uma área para chamar de sua. Evidentemente que essa área para chamar de sua sou eu que estou fazendo aqui, né? Mas aqui está o excerto do PROEB. Em outubro de 2023, o Conselho Superior da CAPES aprovou uma importante iniciativa, a criação da 50ª área de avaliação, denominada Ciências e Humanidades para a Educação Básica, que abrigará os programas profissionais para professores de educação básica, chamado PROEB, constituídos de 12 mestrados e um doutorado, destinados à formação continuada de educadores que já atuam em sala de aula. Essa decisão corrige a dispersão anterior desses PPGs em diferentes áreas de avaliação, o que dificultava seu monitoramento e avaliação. Então, a razão de criar uma área que estava disperso. Por que não vão para ensino? Tem que criar uma área separada, né? Por que ficaram na matemática? Por que criaram o Profimat dentro da matemática? Por que criaram o Profis dentro da física? Por que criaram o Profic dentro da química? Por que não criaram no ensino? Aí as áreas mães, entre aspas, não querem mais. Será que elas querem? Querem continuar ou não querem? Então você, Cristiano, estou antecipando a sua polêmica, né? Mas é um pouco nesse sentido. E aqui são as recomendações, eu não vou ler todas, é o meu último slide. Foi mais do que eu gostaria, mas eu queria só o que está destacado em bold, né? Consolidar o PIBID como política de Estado. Há muito tempo, na época da pandemia, eu gravei vídeo, política de Estado, tal, beleza. Isso aí não temos dúvida. Aí, vamos lá. Consolidar o PARFOR, talvez vocês não conheçam, mas o PARFOR é um programa muito importante, principalmente em regiões, né, limítrofes do país, que você não tem professor formado, né? E aí você faz grandes programas de formação inicial, muitos baseados em EAD, né, para dar conta da falta de professores nos rincões do país. Não tenha dúvida que PARFOR é uma política de Estado muito importante.
Pense nos rios da Amazônia, né, gente? Que você tem que se deslocar dias para chegar no lugar, etc. e tal. Agora, segurem na cadeira. Consolidar o PROEB como política de Estado. Está no documento. Então é disso que se trata. Né? O movimento é muito forte nessa direção, desse capítulo da educação. O PROEB tem um destaque muito grande, é visto como uma solução, né? E é algo para a gente dialogar, né, com o que foi nos apresentado no EPEC, pelo coordenador atual, né, o diretor atual, que é o Antônio Carlos Amorim. Né? E eu fiquei só com uma duvidazinha, né, que existe um programa chamado Ciência 10, que eu não desconheci, é citado no documento. E é um programa de especialização, né? E que está dentro dessa diretoria. Né? Então, existem iniciativas de pós-graduação lato sensu dentro da diretoria, vamos chamar de educação à distância, mas que tem outro nome, né? Hoje, que tem, então, iniciativas de lato sensu. E que, de certa maneira, concorrem, né, com o estrito sensu. E o Ciência 10 ele só é citado em uma ou duas passagens do documento, sem dizer o que ele faz, para que ele veio, etc. E tal. É claro que o PNPG diz respeito a estrito sensu, né? É o Plano Nacional de Pós-Graduação estrito sensu. Mas existem também iniciativas dentro da CAPES para lato sensu. Na minha opinião, eu acho que boa parte da polêmica em torno dos profissionais está em não compreendermos, né, a fundo o que é uma especialização, o que é um aperfeiçoamento. Uma especialização pode ser cumprida em 18, 24 meses. Cristiano, né, esteve no Redfor. Eu acho que o Redfor foi um programa bem sucedido, né, com todos os problemas que a gente teve de organização dele, mas um programa massivo, né, para a rede pública estadual toda. Para quem tivesse interessado, poderia ter dado continuidade, porque havia disposição política para isso. Né? No entanto, eu acho que receber um título de mestre e você poder, com esse título, né, buscar emprego em outro lugar, né, é muito mais sedutor do que você ter um título de não é nem de especialista, porque você recebe um título de especialização em, né, onde não vai te abrir portas profissionais como o mestrado profissional te abre. Né, e agora o doutorado profissional também. Né. Então é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Agora o Cristiano vai trazer o dele meio rápido aqui. Cristiano, está trocando. Essa história é que há uma confusão entre formação continuada de professores e pós-graduação. Eles não sabem distinguir. Pelo menos eles não sabem distinguir. Então, o que era especialização passa a ser considerado mestrado, pelo senso. Com isso, você, na forma como a pós-graduação profissional foi estabelecida, o mestrado acadêmico ele perde força. Mas talvez isso seja uma das ideias que havia antes. O mestrado era tão importante quanto era, pelo menos em certas áreas, como nas ciências naturais. É mais importante o doutorado que o mestrado. E ao enfraquecer o mestrado acadêmico com a entrada do mestrado profissional e equivalendo o título, você acaba, e agora produzindo um doutorado profissional, você acaba fragilizando toda a titulação acadêmica. Eu estou fazendo uma bobagem aqui, Cristiano, que é o tal do compartilhar. Não, então, é o tal do compartilhar. Eu não sei compartilhar esse negócio. Primeiro você tem que botar em... Então, mas vamos lá. Então, deixa eu descompartilhar aqui. Né? Aí eu vou lá e ponho em modo de apresentação. Aqui. Aqui? Mais um. Aí. Isso. E agora? Agora eu não compartilha. Peraí, aí dá Alt Tab. Não, é aqui, ó. É aqui, ela falou, é verdade. É Alt Tab, é o Alt Tab. Não, mas esse não foi no Alt Tab. Foi, não, eu fui de outro jeito. Clica, compartilhar. Acho que é essa. Não, daqui. Essa aqui. Aí? Essa aí. É que eu já estou no segundo slide. Você já antecipou tudo para mim. Tem que clicar no slide. E pronto. E você pegou? Peguei, está aqui, legal. Obrigado. Gente, vou tentar ser rápido. Mas vamos lá, né? Quando o Marcelo me chamou para essa mesa,
tinha a expectativa de vir um candidato de coordenador da área 46, né, que é o Alexandre. E aí toda vez que tem um candidato para essa área, eu fico muito revoltado com toda a história que aconteceu da derrubada da área 46, a área de ensino de ciência e matemática. Então eu sempre tento explicitar um pouco da história do processo, né? É, dessa área. E eu venho estudando já há algum tempo relações curriculares, né? Como currículos em diferentes níveis hierárquicos do sistema educacional influenciam uns aos outros, né? Então, por exemplo, como que a OECD vai influenciar nossos currículos, como que o PISA vai influenciar nossos currículos, né? Então, eu tenho tentado entender esse processo. E na área 46, que eu vou dizer que assim você pode dizer que é um currículo de formação de pesquisadores, né, foi deturpado por um currículo de formação continuada de professores à la especialização, né? Então eu não tenho como escapar de mim próprio, eu vou fazer uma pequena, eu nomeei isso aqui Ascensão em Queda da área 46, tá certo? E Ascensão em Queda tem várias, tá certo? De toda a natureza, né? É, do paraíso tropical ao planejamento estratégico, Ascensão em Queda do Bolsonaro, Ascensão em Queda do professor, esse aqui é moderníssimo, né? Mas estou interessado na ascensão da área 46, eu já ouvi de vários colegas essa piadinha, né? Que é o Almeida Prado para a prisão de ventre, né? Você toma o 46 para ter um laxante. Vários colegas me faziam essa piadinha ao longo dos anos, né? Que essa área era uma área de laxante. E aí eu boto só porque realmente é engraçado, mas ao mesmo tempo trágico, né? Então eu fiz uma linha do tempo, tá certo? Só para fazer uma lembrança de como que em parte a nossa área foi sendo constituída e como esse programa aqui tem uma história muito importante na área de ensino de ciências, eu retomo um pouco da história desse programa aqui também, né? Então, 57, né, a gente chama de marco temporal da área de pesquisa e ensino de física, a criação do PSSC, né, que foi criada antes do lançamento do Sputnik. A maioria das pessoas acha que é pós o lançamento do Sputnik, é antes do lançamento do Sputnik. Depois do lançamento do Sputnik, o que aconteceu foi que sobrou grana, né? Teve um abalo sísmico o lançamento do Sputnik, né? Todo mundo acusou o Eisenhower que não era um cara que não estava dando conta, e a pergunta é como é que a gente vai derrubar os vermelhos no espaço, né? O título vermelho é comum hoje em dia aparecer por aí também. Aí chama um especialista, que é o Werner von Braun, tá certo? Que criou as V2, que destruiu Londres, e ele fala para o Congresso que o que precisa é money, né? Dinheiro, para quê? Para bater os vermelhos no espaço. Além disso, eles descobrem que os russos estão com um sistema de ensino muito melhor do que os americanos, né? Então apavorou mais ainda os caras. Isso, novembro de 57, o Sputnik foi lançado em outubro de 57. Né? O presidente diz: olha, de acordo com os meus amigos cientistas, uma das nossas maiores e mais evidentes deficiências é o nosso fracasso nesse país para dar prioridade suficiente à educação científica e colocar a ciência em nossa vida nacional. Ele afirma também: devemos, entre outras coisas, ter um sistema nacional de teste de alunos do ensino médio, um sistema de incentivos para estudantes de elevada aptidão. Se eu lembrar de Olimpíada, né? Para prosseguir em estudos científicos ou profissionais, um programa para estimular o ensino de matemática e ciência de qualidade, fornecimento de mais instalações laboratoriais e medidas, incluindo bolsas para aumentar a produção de professores qualificados. Estamos falando de 1958, tá certo? Quando você olha o PNE do nosso ano agora, as soluções são as mesmas, tá certo? E ainda tem mais, né? Ao fazer isso, meus amigos, lembre-se de que quando um russo se forma no ensino médio, ele teve 5 anos de física, 4 anos de química, 1 ano de astronomia, 5 anos de biologia, 10 anos de matemática através de trigonometrias e 5 anos de uma língua estrangeira. Era o pavor deles na época, que os russos estavam muito mais bem formados, né? Isso daí é o Gerald Zacharias, que é o cara que era o físico responsável pela produção do PSSC, ele que ajudava a dirigir os filmes, né? Quem viu os filmes do PSSC, muito legal, né? E tem um relato dele que é
o ZEC é capaz de obter subsídios. Em amarelinho, nada de coisa pequena. Seus colegas dizem que ele mede o dinheiro da concessão em termos de ZECs. Um ZEC é US$ 1 milhão. Quantidades maiores ou menores são frações de ZEC. Isso é para ter uma noção da quantidade de dinheiro que se liberou para a produção de material didático de ensino de física na época. Mas não foi só de física, tá certo? Porque em 51 a CAPES é criada, né? Só para lembrar, o Isaías Ró, eu não sei se vocês conhecem, ele estava nos Estados Unidos durante esse processo da produção do PSSC, é um brasileiro, estava lá, tem formação em biologia, né? Ele, quando voltou, ele no Brasil ajudou a inaugurar o IBEC, a fundação da editora da USP de Brasília, tá certo? Mas aí veio o golpe, 69 foi cassado, sumiu do mapa. Tá? Em 69 a gente tem mais iniciativas no Brasil, né? Nessa década de 60 apareceram várias iniciativas de produção de material didático estimulados pelo, pelos materiais estrangeiros. Essa é uma, né? Eu não sei se vocês conhecem o Caixinha dos Cientistas, né? Isso aqui é a editora Abril, eles produzindo as caixinhas dos cientistas, tinham kits experimentais, todas essas caixinhas aí, né? Se chamavam Os Cientistas. Eu usei várias delas, uma das coisas que eu mais gostei na minha vida, né? Entre 60 e 70, então, o PSSC produzido, outro que é produzido é o projeto Harvard, que é física, todo baseado em história da ciência, tá certo? Quem faz é o Gerald Holton, um cara que acabou se dedicando ao ensino da física por meio da história da ciência. Esses projetos foram traduzidos, aqui no Brasil teve outros projetos, né? O CHEM foi traduzido, o da biologia e da matemática. O projeto também, esse projeto Harvard foi traduzido em Portugal pela Calouste Gulbenkian, e eles foram usados aqui durante algum certo tempo, né? Em 60, olha, em 64 teve o nosso primeiro projeto, né? O projeto IBEC piloto, que o Isaías Roth tinha um pé, primeiro projeto de ensino de física que houve no país. Depois teve o do Caniato em 64, não, 68, né? Depois teve o PEF, Projeto de Ensino de Física, todos feitos, o Caniato não, o Caniato é no Rio. O PEF foi feito aqui no Instituto de Física, Hambúrguer e Companhia, tá certo? E o FAI, Física Autodestrutiva, que era baseado... Então, eu só estou dizendo a tradição que isso foi criando no Brasil de produção de material didático e formação de professores, né? Tudo isso na década de 70, tá certo? Onde a gente marca o início da pesquisa e ensino de ciências no Brasil, tá certo? Entre 70 e 80, outros projetos apareceram no mundo, esse aqui em particular, que chama Projeto Plon, é um projeto que introduziu a contextualização no ensino de física, e ele foi contextualização e modernização essa relação do conteúdo com os problemas sociais dos diferentes lugares. É um projeto holandês, tá certo? E em seguida, aqui no Brasil, teve o GREF, que tinha a mesma perspectiva de contextualizar, mas a diferencial dele, ele tinha uma fundamentação freiriana e a inovação fundamental foi que eram materiais produzidos para os professores, não era para os alunos. Então, os professores recebiam esses livros para os professores produzirem os materiais didáticos dele. Isso é uma inovação enorme. Eles anteciparam uma tendência que até o final da década de 90 a gente estava preocupado com o aprendizado dos alunos, modelo de mudança conceitual, como é que os alunos aprendem, como é que muda o conceito, muda o conceito. Na década de 90 a gente começa a pensar em como formar professor e vir um campo a ser explorado. Eu estou dando exemplo que não é só na física, tá certo? Na química tem uma produção de material com o grupo GPEC, Maria Eunice e companhia. Em 98, o Instituto de Química entra no PIEC como área, e em 2005 o IB entra no PIEC como área também, tá certo? Em 2000, com o crescimento da área de ensino da área de ensino de ciências, a quantidade de produção, a perspectiva de a criação de mestrado profissional, a nossa área 46 aparece, ela polemicamente se separa da educação, porque a educação tinha um braço de ensino de ciências e matemática, e por
razões que supostamente são acadêmicas, a produção é grande da área, temos um grupo de pessoas grande, tem revista, tem congresso, tem o Diabo a 4, então nós podemos ser uma área. E foi criada uma área. Esse é um texto do Moreira, 2 anos depois da criação da área, fazendo um balanço, tá certo, da área 46, e já mostrando como que se diferenciava mestrado acadêmico e profissional na época. A mesma ladainha, né, de trabalho de conclusão de mestrado constituído preferencialmente por estratégias, produtos educacionais que possam ser utilizados por outros profissionais, né? Aqui tem uma outra coisa que a formação aqui, o constituído de doutores em ensino da área específica ou doutores em áreas afins, sendo pelo menos 40% a 50% doutores em ensino da área específica ou doutores com atuação profissional em ensino de área específica. Suficiente número, experiência, babá, que era o problema de quem que vai orientar essa área. Né? Se já tinha uma área acadêmica com várias pessoas formadas para fazer as orientações, como é que você faz formação nessa outra área? Né? Então, abriu-se a possibilidade de que doutores não na área de ensino de ciências pudessem orientar. Né? Na década de 90, a gente teve várias produções, pessoas daqui do programa, tá certo? Ajudaram a produção dos PCNs, ajudaram a produção das propostas curriculares do Estado, a formação continuada de professores, que o Marcelo se referiu agora há pouco, um enorme projeto, tá certo? Cheio de problemas, mas impressionantemente bem sucedido em vários aspectos, né? Que envolveu não só os professores das unidades, mas os alunos de pós-graduação. Né? E a gente chega numa época, né, 2000 a 2010, a gente está no Lula 1, Lula 2, Dilma 1. Né? Dilma 2, Temer, Bolsonaro já é o PNE 2014-25, esse é o PNE, onde sai o Parfor, que o Marcelo se mencionou, entra o PIBID, né? E a USP cria um programa de formação de professores, onde as licenciaturas se juntavam para falar sobre isso, sobre como formar professores. Por quê? Porque eram conjuntos de coordenadores das licenciaturas da USP que tinham experiência em formação de professores de muitos anos. Não era pouco, não. Muitos anos. Né? Sai a base comum curricular, a Dilma, né, cria a Pátria Educadora, né, e em 2009 ele constitui essa Política Nacional de Formação de Professores, onde começa a se estabelecer a ideia de um mestrado profissional, não só os que já vinham vindo, mas um que abarcasse as áreas. Né? E aí o que eu venho estudando é como que isso daqui chegou no governo federal. Eu tenho várias hipóteses, né? Não vou falar agora para vocês. E a ideia, no plano seguinte, né, que foi o plano anterior ao que a gente está começando agora, né, tinha uma meta que era 100% dos professores com licenciatura específica. Chegamos a 50%. 50% de professores com pós-graduação, chegamos a 41%, mas inclui lato sensu. Tá certo? Rendimento médio equivalente à formação. Grana igual a mestres e doutores. A gente está com um valor médio de 78% do valor da etapa de carreira do sujeito. Né? Um mestre, professor ganha 78% do que ganha um mestre em outra área. Né? E aí, a área 46 no final de 2010. Né? Tem o documento de área feito pelo Roberto Nardi, que era o coordenador na época, né? Mostrando a ascensão dos programas de ensino de ciências e matemática, né? Ao longo desses anos. Chegamos a 60 em 2010, né? Distribuídos em várias áreas do país. Né? E essa era a contagem, não está dando para ver, mas ali tem 28, tá certo? Atrás da TVzinha ali. São os profissionais no final do triênio, tá certo? Que também começaram a crescer. Quem eram os profissionais? Eram profissionais espalhados pelo Brasil inteiro. Em várias unidades, várias universidades estavam fazendo, cada uma delas produzindo um tipo de mestrado profissional que tinha uma orientação geral, mas eles tinham as características locais desses mestrados. Né? E aí aqui não aparece, mas está escrito aqui, é o começo da queda, né? Esse é um relatório da CTC, da Educação Superior da CAPES, né? Eu não sei por que não era essa coisa, mas vai passar a ser. Né?
Então, o professor Adorno, que é professor aqui, Sérgio Adorno, professor aqui na USP, né? Ele vai falar sobre esclarecer. Eles criam nessa portaria a ideia de que assessores da CAPES podem organizar as áreas da CAPES. Foi criada uma portaria, né? E aí, em particular, deverá ser estendido para as áreas no próximo triênio, que é o que viria, e eles vão criar um comitê de busca, não levando em consideração as listas tríplices que as áreas produziam, né? No caso da área de ensino de ciências, a justificativa é porque tiraram o Nardi, que era o coordenador, e ficou sem coordenação um tempo, e eles tinham a intenção de fazer alterações nas áreas. E a justificativa na área de ensino de ciências da matemática é que tinham muitas propostas de mestrado de ensino de letras, direito, saúde pública e enfermagem. E isso justificaria a necessidade de mexer na área. A gente quase não encontra isso depois da área, né? Aqui o Lívio Amaral, que era o como é, diretor de avaliação da CAPES na época, né? Ele vai falar, né? Ele solicitou às coordenações das áreas de ensino e ciência apresentar proposta de solução para a nova situação que ia se apresentar, né? Isso vai ser realizado nas próximas semanas, quando as coordenações vão ser chamadas para propor, né? E aqui, tendo como base situações específicas de interesse do Estado, a Bolsa de Formação Continuada será concedida a critério da CAPES a professores da educação básica matriculados em cursos profissionais devidamente aprovados pela CAPES e ofertados na modalidade presencial. Então, eles iam dar bolsa para mestrados profissionais presenciais. Como é que chama? Aprovados pela CAPES. Quais mestrados? Quaisquer, né? Qualquer mestrado profissional, não tem uma especificação. Essa foi a proposta que a gente fez em janeiro de 2011. A área de ensino se desdobrar em sub-áreas, em que a gente permaneceria com uma Câmara de Ensino de Ciências e Matemáticas, na mesma forma que é interdisciplinar. Essa proposta foi feita para aquele CTC, cujo documento foi anterior, o CTC ignorou, tá certo? E em maio desse mesmo ano, 2011, ele cria a área de ensino à revelia de todo mundo. Simplesmente sem nenhuma consulta, criou e atribuiu ao Antônio Carlos Pavão a coordenação pro tempore. Porque o Carlos... bom, qual é a reação que a gente teve na época? E aí isso está mal explicado no texto da Luciana Massi, que fala sobre esse período, e a gente cria o Fórum de Coordenadores de Programas de Pós-Graduação de Ensino de Ciência e Matemática, o FORCECEM. Por que a gente cria? Porque o FORPED, que era o Fórum de Coordenadores da Educação, foi o que impediu que o golpe fosse dado na educação, que toda essa área de ensino fosse enfiada na educação. Eles recusaram. Como a gente não estava organizado, eles assolaram a gente, tentamos nos organizar, fizemos aquela proposta primeira que eu mostrei, né? Essa proposta, como fórum, fomos ignorados. Todos esses programas faziam parte na época, tá certo? Desse fórum. Criamos a Carta de Brasília de 15 de junho de 2000, um grupo lutando ali e tal, mas completamente ignorados, tudo bem. Temos um regimento interno do fórum, né? Mas de certa forma não funcionou. E aí teve a primeira reunião de estruturação da área de ensino e ciências documentada. Desculpa, da área de ensino, não de ciências, né? Que é um relatório da reunião. Quem participou dessa reunião? Participou dessa reunião o Pavão, Nardi, Moreira, Tânia Araújo Jorge, Nelson Studer, Miriam Struckner, Edene Amaral e o Diogo Onofre e o Vicente Guarnica. Ninguém da USP, né? Porque na época eles tinham escanteado a gente porque era a gente que estava brigando, né? E se vocês forem ver, a nossa nota era 4 no quadriênio anterior, triênio, né? Na época, e foi uma briga enorme para a gente conseguir virar 5, porque só no outro que a gente conseguiu virar 5, porque eles justificavam a nossa nota pelo tempo de titulação do mestrado. TMT, tempo médio de titulação. É muito grande, não pode ser 5, tem que ser 4. Então vocês vão tendo uma noção
do grau de jogo político que tinha nessa coisa aí, né? Esse grupo decidiu, né? Houve uma manifestação do Jorge Guimarães, que era o presidente da CAPES na época, que afirmou a necessidade dos programas buscar impactos sociais e econômicos no país. Você vai mostrando como os documentos repetem tudo, né? Destacando daí o papel da área de ensino. Também expressou que é sempre muito desejável que possa ensinar ciências quem faz ciência. Quem já não escutou isso aqui no Instituto de Física ou no Instituto de Química, né? Quem sabe faz, quem não sabe ensina. Esse é um jargão muito comum que a gente ouve por aqui, né? Após o Olívio Amaral, discorreu sobre certos aspectos que levaram ao Conselho, em 2011, para decidir a ampliação e formatação da área básica, papapá, e bababá. Aí eles discutiram a redação do documento de área, analisar as propostas da PCN de ensino de outras áreas, letra, direito, enfermagem, que ninguém sabe de onde é que está isso, ninguém viu, né? Indicar a possibilidade de formação de câmaras, porque chegou neles nessa hora a nossa proposta, né? Criar câmaras de ensino. Manter a abrangência do ensino formal, bababá, bababá, chega. Aí teve o primeiro comunicado do pro tempore Pavão, né? Considerando a criação da área, né? E sua estrutura, encaminham abaixo com considerações, e assim ele faz esse primeiro comunicado. Numa reunião com ele, ele me contou pessoalmente como que ele foi escolhido. Ele foi escolhido num grupo do Leopoldo Demeis, tem um grupo, parece, né, um bioquímico famoso da UFRJ, em que ele falou literalmente para mim assim: não, eu estava lá no pessoal, aí o Leopoldo virou para mim: você vai ser o coordenador. Eu quase caí de bunda no chão. Fala, Madonna, nós estamos perdidos, né? E ele virou coordenador pro tempore, né? Ele trabalhava com divulgação científica em Recife, tinha um museu, ele coordenava o museu lá em Recife, tá certo? E nessa cartinha dele, nesse contexto, a criação da nova área de pós-graduação e ensino, reunindo todos os programas de ensino desse, surge a clara perspectiva de impactar a melhoria do ensino do país. Isso você vai ver em vários documentos, que tudo isso movimenta o impacto, vai impactar brutalmente o ensino no país. 10 anos, 15 anos depois, você não vê o impacto, mas 2008, criação da diretoria, foi como o Marcelo falou, né? Em uma busca de palavra-chave de ensino, ele fez isso à época, parecido com o que foi feito agora. Nas teses de mestrado, doutorado e mestrado profissional registrado no banco de tese, mostra 40 mil registros. 20% em ensino de ciências e matemática. Também aparece claramente a produção sobre ensino em todas as áreas chamadas ciência dura. A ciência dura produz ensino há muito tempo e a gente não sabia, né? Produz, provavelmente pesquisa, porque a gente está falando de pós-graduação, né? E aí a nova área vai adequar o Qualis, integrar os pesquisadores, consolidar a abrangência, oferecer condição para a qualificação da área e assim por diante, né? Olha lá, considerando que a produção científica nas araduras tem rebatimento significativo no ensino, seja lá o que significa rebatimento, né? Isso daqui eles estavam forçando os espaços não formais, tanto ele quanto o Jorge Guimarães, quanto o Leopoldo de Meis têm muitas atividades de divulgação científica, né? E garantindo bolsas para que mestrados e doutorandos possam frequentar disciplinas e realizar estágios no exterior. Comunicado 2. Você vai ver que ó, Minter e Dinter é uma coisa que apareceu e desapareceu também, né? O comunicado 2 era chamada para uma reunião de coordenadores, a primeira, tá certo? Ele mandou isso em outubro, a reunião foi em novembro, essa era a pauta da reunião, e aqui o Jorge Guimarães falou, eu estava presente, porque eu era coordenador do PIEC na época, né? Aí vem CAPES e suas portarias, Marco Antônio veio dizer a história da Área 46, mas chegou um momento em que a professora Tânia Araújo Jorge começou a fazer uma apresentação e ela foi a coordenadora seguinte, tá vendo, da área, também indicada, né? Ela me apresenta isso.
Quais de ensino? Quais revistas incluir no campo? Mudar é difícil, mas é possível. Paulo Freire. Foi uma comoção generalizada entre os coordenadores, escandalizados, mas para piorar, né? Não há vida sem correção, sem retificação. E aí ficou mais. O que aconteceu com a reunião foi basicamente isso: explodiu, houve um quebra-pau, um bate-boca, né? Eu tenho gravado isso, ninguém sabe, mas eu tenho, tá certo? Mas eu peguei a fala de uma pessoa que falava para o Pavão. Acho que a nossa conversa aqui está transversal. Isso significa que a expectativa da maioria das pessoas que estão aqui está atravessando o seu discurso e isso está sendo muito duro. A gente vem conversando sobre isso ao longo desse ano todo e esse preconceito que você mencionou sobre a área de ensino e que o Marco Antônio falou mais cedo sobre bacharelado e licenciatura, aparece também aí. É raro ouvir na sua fala a expressão pesquisa em ensino de ciências. A gente está falando o tempo todo de ensino como se fosse dar aula, resolver o problema da sala de aula. Mas nós temos uma tradição longa de pesquisa em ensino de ciências. Nenhum pesquisador da área de física ficaria satisfeito se eu fosse lá dar palpite na pesquisa em física, apesar de eu ter um doutorado nessa área. Mas é na minha área de pesquisa, tenho baixa publicação nessa área física e não tenho, em grande parte, domínio das teorias que estão em jogo. É assim que eu me sinto quando vem alguém de outra área falar sobre pesquisa e ensino de ciências. Eu acho que é isso que está gerando um incômodo muito grande. Eu não vou desqualificar você, porque eu entendo que você tem uma história na área de ensino e divulgação de ciência. O que eu ainda não vejo, talvez isso explique o aumento da procura pelo seu latte, porque ele se gabou que estavam procurando o latte dele, né? Tem a ver com a busca por compreender onde se dá a sua participação na pesquisa e ensino de ciências. A maioria de nós tem procurado isso. O mestrado profissional tem sido construído com base nessa expectativa de que há uma fundamentação teórica por trás, de que há uma história. E da forma como a gente está discutindo, isso está se diluindo. A discussão, como a colega disse, está baseada, e eu estou com essa sensação cada vez pior, que é muito angustiante, na ideia de que a gente tem que resolver o problema da educação básica do Brasil. A gente não tem escala de produção de professores nas licenciaturas, muito menos escala de formação de professores pós-graduados para dar conta disso. Talvez a minha expectativa com a nossa área fosse de que ela se tornasse uma produtora de formadores de professores, de pesquisadores na área de ensino de ciência, com efeito exponencial na formação de professores para enfrentar o problema gravíssimo que estamos enfrentando. Então, estou realmente desconcertado. Acho que várias pessoas estão sem saber direito o que a gente faz isso. Porque a discussão com o Lívio foi muito rápida. A gente não sabe direito. A impressão que deu na conversa pela manhã com o Lívio foi que meia dúzia de pessoas se reuniu para assessorar o CTC, produziu o fim da área 46, a construção da área de ensino, e agora vocês chegam para a gente e falam assim: por favor, gente, ajude a fazer porque a gente não sabe como. É uma situação maluca, porque eu preferia estar na situação anterior. Mas agora a gente tem esse problema que está posto. Faz quase um ano que a gente está em discussão, não houve avanço nem sobre discussão da avaliação, nem sobre discussão de nada. A gente ainda está pensando em como fazer, como propor uma avaliação, que quais vamos ter. E a gente já vem com um passivo enorme. A gente está tendo que parar, puxar o freio de mão e perguntar: o que eu vou fazer agora? Que quais que eu vou propor? E aí foi uma ovação, o povo caiu de pau e a reunião virou do avesso. Só que aí tinha os entreguistas, né? Os entreguistas que caíram no conto da Bolsa. Que vão ter bolsa, vão ter bolsa. Foi feita uma sugestão, essa fala é minha, por isso que eu estou autorizando a reprodução. Foi proposto que os mestrados profissionais. Nessa reunião, eles anunciam assim: foi o primeiro golpe no golpe. Nessa reunião, eles dizem o seguinte: não, vai ter bolsa para todos os mestrados profissionais. Aí os mestrados profissionais, oba, mas só os em rede. Aí ficou todo mundo escandalizado, se propôs que os mestrados profissionais se tornassem todos acadêmicos e esvaziasse mas os pelegos não deixaram. E aí surgiu o Profimate, surgiu o mestrado profissional de física, né, em 2012, é o único mestrado profissional que está sustentado por uma sociedade, não por uma universidade. A reitoria está numa sociedade brasileira de física. Se você olha a prova de ingresso, prova composta de 20 questões de múltipla escolha, 4 alternativas e resposta única. Então, se você olhar, essa é a prova de ingresso. Quem conhece sabe que isso parece muito com o vestibular. Não é isso? Então, isso mostra
Só essa entrada mostra que há uma diferente perspectiva de formação, né? Quem que eu estou querendo formar, né? Se você vai olhar o currículo do mestrado profissional, pelo menos na década entre 10 e 20, você vai ver que é aula de física. O cara vai aprender mecânica quântica. Por quê? Porque naqueles textos, vocês podem ver que o Marcelo mostrou, sempre partem da concepção de déficit. O professor é ruim, a educação dele é ruim, etc. e tal, mas querem melhorar a formação do professor. Mas eles falam que é ruim e dão uma pós-graduação, no meu ponto de vista, ruim. Esse é o gabarito. É, essa deve ser algum erro, né? Alguém errou na questão, porque, porra. Bom, em março de 2007, fica claro que as bolsas vão ser para mestrados profissionais em rede, acabou as bolsas para os outros mestrados. Isso fez com que desaparecesse quase na totalidade dos mestrados profissionais que existiam, né? Porque passou a se financiar só os em rede. Nesse PNE, agora, nesse período, né? Lula 3 agora, né? Já tenho mais professores que já estão na gestão do Antônio Carlos Amorim, nessa nova secretaria, né? Tem vários programas de auxílio ao professor que são louváveis, né? De certa forma. E veio o PNE 2636, que agora a meta é 70% de professores com pós-graduação. Então você vai compreendendo que o processo, quem leu o editorial no Caderno Brasileiro de Ensino de Física que a gente fez ano passado, porque a gente trouxe dados da avaliação do mestrado profissional em rede da SBF, é possível mostrar que é um sistema de certificação. Da mesma forma como o Fernando Henrique, em algum momento no estado de São Paulo, fez a progressão continuada, a gente está fazendo uma progressão continuada de mestrado, né? E eu acho um problema, porque vamos ter várias pessoas tituladas sem condição, né? Então é um problema de concepção de formação que a gente está em jogo agora. Qual é a concepção de formação de professor e pesquisador que a gente tem, né? Marcelo, é a 50ª área, mas acho que a numeração dela é 51. É. Por isso que chamaram a gente de Almeida Prado, né? A área 51 é aquela onde estão os ETs, né? Então, o Conselho aprovou a criação, estou lendo aquele trecho que você colocou aqui nessa portaria, né? Em 2023, se consolidou o golpe, né? E criou-se o Estado paralelo à formação de professores, esquecendo completamente a formação de professores da área de educação e da área de ensino que existiam. É como se fosse uma solução nova, está lá separada em outra área, e ela que vai resolver o problema do país, não é a gente, né? Eu sugiro vocês lerem esse documento, né, que é uma das minhas evidências de que a Academia Brasileira de Ciências ajudou no processo de construção desse modo de compreender a formação de professores, né? É, tem as pessoas, né? O Ernesto estava lá, né? O Davidovich, né? O Simon Schwartzman. Então você vai olhar, quando você olha o texto, você vê uma reprodução do texto do Eisenhower de 1950. É muito impressionante, né? Essa é a percentual de professores da educação básica com pós-graduação lato sensu ou estrito sensu, por modalidade. Então temos aqui, ó, especialização está aqui, sem pós-graduação está aqui, mestrado e doutorado está aqui. E vai resolver o problema da educação no país, né? Se você olha esse aqui, que agora para ler ali é o Zica, né? É o número de doutores, mestres que tem no país, tá certo? O mestrado acadêmico está aqui, o doutorado acadêmico está aqui, mestrado profissional está aqui e o doutorado profissional está aqui. Então está começando, obviamente, o doutorado profissional, né? Está sendo reforçado agora. A pergunta é que projeto de formação de professores a gente quer? E qual a relação entre pesquisa e ensino? Porque esse é central. Que tipo de pesquisa o sujeito tem que fazer para se tornar um bom professor, né? É um nó. Essa é a disputa que, para mim, está acontecendo nesse momento.
Bom, eu acho que é isso, obrigado. A gente pode ir para a discussão. Acho que não é aqui? Não, é lá atrás. Não é isso aqui? Não. É, Bom, podemos ficar aqui. a gente senta aqui, pergunta, conversa, não trai, não tem cerveja, mas eu levo o microfone para as pessoas que quiserem. Vai ter depois colocado. Ué, eu já falei disso outras vezes, né? Daqui a pouco. É. Jovens. Então, é porque eu não entrei nas evidências das relações, né? Porque tem várias, né? Tem projetos de ensino de ciências desenvolvidos no final da década de 2010, financiados pela CAPES, de experimentação. É o retorno das caixinhas experimentais da década de 70. Até a avaliação, supostamente uma investigação científica, é a mesma que tem de um texto da Bernadette Gatti de 1970. É impressionante. Os professores gostaram. Primeiro, boa tarde. Muito obrigado pelas apresentações. Variou aqui, ó. Muito obrigado pelas apresentações. Primeira questão que eu tinha é se eles em algum momento dizem quais são esses grandes temas nacionais explicitamente, ou se só é colocado que precisa resolver os grandes temas nacionais. Uma outra coisa, mais um comentário, na verdade, sobre alguns impactos nefastos, né, que a gente sente estando do lado de lá, que é na sala de aula mesmo, né? Eu estive professor do estado aí nos últimos 2 anos, aqui na rede estadual de São Paulo, e primeira coisa, estava sendo ofertado um mestrado profissional na rede SESI, totalmente EAD, enfim, uma série de questões lá, para todo mundo que quisesse se inscrever, gratuito, etc., como se fosse um mestrado público, mas na verdade não, o Estado, né, subsidiando isso. E uma outra questão também que você comentou da utilização dos dados do SAEB, né, mas nos últimos anos também estão sendo criados programas de condicionamento mesmo, assim, para que esses jovens façam essas provas. E ano passado era o Brasileirão Saeb, esse ano é a Copa do Mundo Saeb, e, e aí você deixa de ensinar uma série de coisas e tal, para só ficar ali treinando esses alunos a fazer prova, inclusive com um pagamento de bônus para os professores. Então, o acréscimo de salário que os professores da rede estadual de São Paulo teve esse ano foi vinculado a quão bem, supostamente, em média, a escola foi no SAEB. Mas os professores de matemática, eles receberam menos do que os outros professores. Então, por exemplo, educação física. Não tem educação física no SAEB. Se a escola atingiu a média, o professor de educação física ganhava o máximo. Aí, se o aluno não foi bem em matemática, mesmo o professor de matemática tendo ficado ali trabalhando o ano inteiro para fazer essa prova, ele recebeu menos. E aí, na escola que eu estava, teve uma professora de educação física que ganhou R$ 4.000 e um professor de matemática que ganhou R$ 160. Só, só para vocês terem uma noção. Eu acho que foi muito mais um comentário, né, que eu entendi a sua exposição. Sobre os temas, não. Os temas, eles não falam quais são os temas de interesse da sociedade, só dizem como transcrevi ali para eles, né? Os números dos sistemas, eles também não tratam, assim, explicitamente. Eles falam que se baseiam nos números para dizer que a educação está em frangalhos, né, que precisa melhorar a infraestrutura da escola, etc., né? Então, a minha
impressão do documento é que ele é frágil, né? É um documento muito frágil mesmo. O capítulo que eu me debrucei mais, que é esse da educação básica, não traz nenhum subsídio. No fundo, me parece uma cantilena para falar assim, olha, o PROEB é o que temos de mais bem sucedido e vamos investir nisso. E eu fiquei, não tem como não lembrar, né, da apresentação que o diretor, o Antônio Carlos Amorim, fez para a gente, né, onde a gente teve muito pouco tempo para discutir também, né. Mas é isso, né, e até uma coisa curiosa, né, Cristiano, porque eu acho que independentemente de governos, né, e eu acho que essa hipótese que você tem daquele documento, evidentemente que a ABC tem um papel central nisso, né, e a SBPC né, mas foi nos governos que se interessaram pela educação, que fizeram o Plano Nacional de Educação, que houve espaço. E esse espaço foi ocupado porque tem mais capacidade de ocupar espaço, né? Não sei. Marcelo, aqui, ó. Isso é um trecho lá do documento, né, da EBC, né? Segundo publicação, aí você vai vendo como é que nessa primeira década de 2000 a 2010, a OECD e a PISA viram a referência. E todos os documentos começam a se referir ao OECD e ao PISA como parâmetro para pensar. E aí é um organismo econômico, né, como tem já várias publicações mostrando, um raciocínio econômico sobre a educação, né? E aí vai lá, segundo a publicação do OECD, diversos países têm meios distintos de identificar e recompensar bons professores, né? Às vezes isso é feito através de bônus salarial, pela conclusão, sucesso, papapá, ou assumir tarefas extras no ambiente escolar, ou ainda explicitamente por performance extraordinária de professores que evidenciam o aumento de conhecimento dos seus alunos, né? Então, e aí você vai ver lá nesse documento, tem várias das coisas, né? Premiar os alunos, todas essas coisas que a gente vem vendo acontecer, inclusive o reforço à educação à distância. O único problema desse golpe que eu acho que a ciência dura deu na área de ensino de ciências foi um tiro no pé quando veio o golpe da Dilma. Porque isso foi revirado contra eles próprios. A gente virou um país sem ciência, né? Um país virou o país da competência, né? Porque aí se adotou as versões mais light possíveis do processo educacional e o conteúdo foi para o espaço. Coisa que a gente não tinha largado, hein? Esse é o ponto. O Maurício Pietrocola tem uma frase que eu gosto muito, que pergunta, pô, parece que eles estão exigindo que a área de ensino de ciências, isso estou falando da década de 10 e início da outra década, estão exigindo o ensino de ciência resolver o problema da educação científica do país. Aí você é como pedir para a Embrapa resolver o problema da fome. Se você não tem política pública, não resolve. Aí vai fazer a política pública que sobra é a formação de professores mais arcaica que existe. Vamos encher o cara de conteúdo de física. A gente já vem, porra, já tem documentação para isso a rodo, né? Ô, Ivan, desculpa, você tinha. Obrigado pelas apresentações, né? Acho que muito ricas em termos, né, de compreensão desse processo histórico complicado. Mas assim, eu vou fazer uma pergunta e depois eu vou fazer um pequeno comentário para dar o sentido à minha pergunta. Que na verdade, assim, sendo bem prático, assim, qual o espaço de resistência a hoje e como fazer? Quer dizer, eu e quando eu pergunto isso, assim, por exemplo, eu sou pouco otimista no sentido de começar os profissionais estão dados, eu não acho que dá para brigar muito contra eles. Mas como é que a gente consegue, de certa forma, ainda mostrar que existe outros modelos de pesquisa em educação e que são importantes, né? Como é que a gente, de certa forma, a gente sobrevive nesse meio sem sucumbir quando minha maior preocupação é daqui 10 anos a gente está fazendo isso que a gente está criticando, né? Quer dizer, como é que a gente não sucumbe? E em especial, quer dizer, eu acho que quando eu pergunto assim, né, como resistência,
Quer dizer, que atuação política coletiva a gente pode ter? Quer dizer, sei lá, quando você cita o editorial do Caderno Brasileiro, foi uma atuação política. Eu acho que foi uma forma de organização. A gente mobilizou um periódico da área para fazer um editorial e colocar isso. Quer dizer, como é que a gente se organiza em termos de, sei lá, a Abrapec pode ajudar? Então, essa briga na SBF, eu estava como conselheiro lá na época, né, que foi que eles resolveram introduzir o doutorado profissional. Numa primeira reunião, outros conselheiros compreenderam o argumento e foi sugerido que se adiasse um ano o APCN desse doutorado, mas em um mês foi, na próxima reunião já ninguém mais falou nada, só teve os votos vencidos e foi aprovado, né? E a justificativa que as pessoas dão de modo geral, é uma política de governo. É uma política de governo, não adianta, você vai atropelar, não adianta ser contra. Bom, não adianta ser contra, não significa que eu tenho que aceitar. Então o problema está nesse ponto, é como é que a gente se organiza coletivamente, porque o que está em disputa, mais uma vez, do meu ponto de vista, é que política de formação de professor, política de formação inicial, continuada e de pesquisador-professor está em jogo. Porque as evidências se tornaram muito claras com o mestrado profissional. Há 10 anos, ele comemorou 10 anos, fui convidado por eles para participar da comemoração. Eles sabem das minhas críticas, não tem problema, eu tenho vários colegas, conheço várias pessoas, acho que tem muita gente extremamente esforçada, mas o objetivo de impactar a educação básica é nulo, né? A avaliação que foi feita pela Fundação Carlos Chagas mostrou que não há diferença nenhuma de aulas de professores com mestrado profissional e sem mestrado profissional. E não, só mais essa que é assim. E pô, desculpa, vai você, porque agora eu esqueci o que eu ia falar. Porque assim, falando o português claro, assim, já que você já falou coisas mais comprometedoras antes, então eu vou falar também, porque qualquer pessoa vai querer processar você antes de mim. Mas assim, sendo bem honesto, assim, às vezes me espanta bem menos, por exemplo, algumas histórias sobre coisas que são ditas no conselho da SBF, do que, por exemplo, ter visto o Antônio Carlos Amorim dando a palestra que ele deu no nosso encontro. Quer dizer, um cara, eu sempre apreciei profundamente o trabalho dele, uma pessoa, um cara que estuda Foucault e que aí de repente fazendo uma apresentação com um olhar tão simples, para dizer o mínimo das questões. Então é quando, para mim, aquela me deu um desespero tão grande, porque quando você acha assim que as pessoas que seriam muito facilmente mais fáceis de ser vistos como aliados, ou que poderia chegar lá e tá tentando mudar esse jogo, não estão, né? E aí que eu falo assim, eu não sei o que vai ser daqui 10 anos. Desculpa, Marcelo, só para finalizar aqui. Ô, Ivan, o que eu ia falar é assim, infelizmente a gente está numa situação que talvez seja próxima do problema do bolsonarismo, né? A gente não tem como eliminar o bolsonarismo, a gente tem que lidar com ele, né? E o problema, o mestrado profissional demorou 10 anos para chegar a essa conclusão. Então é uma coisa trágica, porque você não consegue convencer as pessoas de que aquilo vai dar com os burros na água, você sabe que vai dar com os burros na água, tem evidência de que vai dar os burros na água, mas as pessoas caminham como se nada tivesse acontecendo. E eu acho que é o que está acontecendo agora. Por mais que eu apoie o governo atual, né, na sua generalidade, né, há certas políticas que são incompreensíveis. Essa delas, segundo consta uma pessoa que teve na, nas altas rodas do governo, falou que o Lula foi num país nórdico e falou: nossa, todos os professores aqui têm pós-graduação? Como assim? Nós temos que ter isso no Brasil também. Vamos fazer uma política de. Então, o casuísmo das coisas e o mais é botar na mão de gente que usa essa política para poder próprio, né? Ela não tá ligada a uma política honesta educacional que de fato está evidenciada em todas as pesquisas realizadas. Não está. É assim, é um bando de gente que acha que sabe o que faz e não está sabendo. E as evidências são claras. Em 2000, você olha para a outra evidência que eu tenho, que é o Ciranda da Ciência, que é o professor Moisés nos seus Vaz,
físico respeitadíssimo. Produziu kits experimentais com mais 6 grandes nomes da USP. Inclusive o Banhato, lá fizeram kits experimentais incríveis, mas você fala assim, e eles ganharam um dinheiro enorme do governo do Lula, fizeram 6.000 kits com dinheiro da CAPES. E esses kits, sabe o que viraram? Viraram produto de venda de uma empresa privada. E que ainda coloca a fotografia das pessoas lá dizendo que tem o apoio da universidade para vender esses kits. E aí você fala, caramba, não é possível que não tenha alguém que, que as pessoas não vejam isso de alguma forma. Tem aí, estou com as fotinhas todas aí, eu tenho a documentação toda disso. Solicite seu orçamento, 650 pau cada kit experimental para as escolas. E lá dizendo que vai impactar, a mesmo discurso, vão impactar, vamos mudar o quadro do ensino de ciências no país, nada disso. Porra, bicho, o que nós estamos fazendo? Eu estou assim, eu não dou conta, né? Desculpa. Deixa eu fazer só um comentário e eu passo para o senhor. Olha, eu acho que a pergunta que você faz, né, como é que a gente faz para resistir, a Abrapec você citou, e lembrando que a Abrapec foi criada um ano antes da criação do mestrado da área, né, de ensino de ciências. Eu acho que a gente é via sociedade científica, eu acho que esse foi o movimento que nós fizemos dentro da SBQ, tá? Não teve espaço, eu não me lembro. Foram muitas gotas d'água que foram fazendo o copo transbordar, né? A última, eu acho que estava ligado, associado a essa discussão toda aí do mestrado profissional em Química, né? Então, eu acho que as sociedades científicas, elas são canal. Só que, veja, né, o Cristiano deu o exemplo do Amorim, né? Que também tem espaço na SBank, perdão, na SBMBio, e que chegou, né, por uma indicação num cargo importante, né? Como o Olival está lá num cargo importante, né? Como temos, né, várias pessoas em cargos importantes. Então, essa articulação das sociedades científicas com as instâncias de poder é fundamental. A gente tem que ocupar esse espaço. Aí eu já não sei dizer como. A gente sabe criar sociedade científica, fazer congresso, editar revista, etc. e tal. Mas eu acho que essa disputa política, esse jogo dentro das instâncias administrativas do Estado, a gente precisa saber também fazer, né? Não é só, enfim, deixar que os outros façam. Porque esses nomes citados aqui, eles sabem fazer isso, né? Um outro caso clássico, né? Um ator importante é o Iudeu. E o Iudeu teve um papel central na popularização da ciência no país, e não só na área de ensino. Eu participei de vários ENPECs e mesmo ENEC, onde Deus esteve presente fazendo articulação política junto aos colegas dos mestrados profissionais e etc. Então, eu acho que o caminho e tem uma microestrutura que eu acho que um café a gente pode tomar, né? Esses caras vão querer fazer concurso, não vão? Quem é que vai estar na banca desses concursos? Né? Então, essa micropolítica, né, a gente vai ter que fazer também. Então, na questão de onde está a resistência e como se pode contrapor isso. Eu achei, quer dizer, eu vejo a sua frase que está lá em cima e eu estou me perguntando até agora como que performances extraordinárias de um professor evidenciam o aumento do conhecimento dos alunos. Isso é uma coisa que não tem pé nem cabeça. No que o Jordão mostrou, havia uma tabela das diferentes áreas em que eu não conseguia entender que ensino-aprendizagem é diferente de material didático, currículo, pedagogia. É algo que eu não. Eu tenho a impressão que, tecnicamente, essas coisas estão muito ruins. A pergunta é se a gente ir questionando cada produto técnico dele por inconsistente não é um caminho de tentar mostrar, olha, essa gente aí não está sabendo mesmo o que faz, está inconsistente. Se esse não é um caminho para fazer, né? Tudo isso parece muito pós-verdade, né? Tem um ponto que você tocou agora que me escapou. Eu acho que no terceiro ou quarto desafio, que eles falam que as iniciativas de formação de professores são boas. Elas precisam ser avaliadas, e, se eu não me engano, o outro termo era, enfim, subsidiadas, né, com mais dinheiro. Então, eu acredito que a gente precisa entrar nessa discussão de avaliar o que é que tem sido feito nesses programas profissionais, né? E aí realmente é um trabalho de pesquisa, né, intenso, quantitativo,
Porque, de novo, as métricas são 7.100 e tantos, ou quase 7.500 professores de matemáticas formados pelo Profimate nesses 10 anos, ou pouco mais de 10 anos de Profimate. Então, tem como ver onde estão essas pessoas, o que elas estão fazendo, o que, né, agregou E isso precisa ser feito, né? A avaliação do egresso é um problema geral, não só, né, da graduação, mas como de qualquer lugar que se formam as pessoas, né? Então, adicionaria que, além de contestar os documentos, é começar a entrar e ver o que é que vocês fizeram, afinal, nesse tempo todo, né? Quais são os produtos, que produtos educacionais são esses que estão, né, na praça? Eles estão sendo usados? Então, eu acho que a gente tem que cobrar deles um sistema de avaliação desses egressos que a gente consiga identificar o que está, né, se passando com esses programas todos, né? É que tem a avaliação da Fundação Carlos Chagas, do mestrado nacional, e não é isso aí não, mas ficou muito evidente o descompasso das coisas, né? Então você cria uma área de pós-graduação em que você não tem corpo de orientadores preparado para orientar. E aí você fala, como é que pode um negócio desse? É uma desqualificação histórica da CAPES, que para mim, eu não sei se as pessoas entendem o que significa isso. Você criar uma área onde não tem gente para orientar. Então, quase 50% do corpo docente orientador são físicos, no caso do mestrado nacional em ensino de física, são físicos que não estão mais fazendo física e arrumaram um jeito de orientar na pós-graduação. E aí você vai ver as coisas, tem até há pouco tempo era uma única referencial teórico que veio do Moreira, que era a aprendizagem significativa do Ausubel. Quer dizer, você olha as teses, uma das reclamações nessa avaliação é essa. Você olha as dissertações, não existe outra coisa que não é aprendizagem significativa, porque a literatura, a bibliografia do curso é limitadíssima, assim como foi da matemática. O Profimate, no seu começo, a bibliografia era de um cara do IMPA. Era um cara que tinha escrito meia dúzia de livros e botou os meia dúzia de livros como referência bibliográfica da formação de professor. Aí é difícil, porque quando você vai na Sociedade Brasileira de Física, vamos fazer política, vamos discutir, vamos debater as ideias, etc. E tal, fica evidente que o negócio. Aí o argumento não, mas isso é uma política de governo. Vai acontecer. A gente não pode ficar fora. O problema é virar política de Estado. Porra, é isso que. E o que estão querendo é virar política de Estado, porra, tá louco? Então, aí vem o Lula 4, eu já tremi na base. Eu falei, gente, como é que nós vamos fazer com formação de professor? Eu estou chutando, Ivan. O que a gente pode fazer? Uma das coisas é essa, né? Ir denunciando aos poucos o fracasso da política. E parece que toda vez que você fala disso, você é contra o governo, você é contra o progresso, você é contra. Você tá servindo de bolsonarista. Eu falo, porra, como assim, gente? Não é possível, né? Tanta evidência, a licenciatura se separar do bacharelado aqui é uma desses movimentos em que você sabe que o conteúdo para o objetivo formativo do sujeito não é só física, é uma formação interdisciplinar. Não dá para os caras chegarem no curso de física médica aqui agora e falar, não, primeiro ele tem que ser bacharel para depois estudar medicina. Ninguém fala isso do curso de física médica, mas da licenciatura parece que tem que ser. O cara tem que ser bacharel para depois estudar pedagogia. Por quê? Quem que disse? E a gente fica nesse embate em que o conteúdo específico para um grupo grande como o que tá, esse grupo da ABC, né, e vários colegas da física, o conteúdo é só conteúdo específico. É complicado, pô. Sabendo que a gente está numa educação nesse processo. A gente nem falou aqui, a gente nem entrou na plataformização aqui. Né? Porque a pergunta é: o cara vai estudar mecânica quântica, mecânica estatística, mecânica clássica e vai para a escola plataformizada. Nenhuma reflexão crítica sobre o estado das coisas? Você
Então, o doutorado profissional veio, mudaram, porque o APCN foi negado na primeira, né? Porque os caras falaram, bom, o que isso aí diferencia do mestrado? Nada. Ah, não, a gente agora vai dar umas disciplinas de sociologia. Aí eu perguntei, bom, mas então o que isso difere do mestrado acadêmico? Nada. Então por que vocês estão criando outra área? É que o dinheiro está indo para lá. Pô, bom. Bom, em não havendo mais nenhuma manifestação, agradecemos aí eu e Cristiano a presença de vocês. Obrigado. E a semana que vem continuamos. Até dia 30 temos marcado o seminário, tá bom? Até mais.